Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é o Domingo de Ramos, que dá início à Semana da Paixão. E o texto previsto para esse Domingo de Ramos fala da entrada de Jesus em Jerusalém, que passamos a ler agora, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 1 até 11. E ali nós lemos assim: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho, e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado dos campos. Tantos que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu! Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor, mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Até aqui a leitura do nosso texto. Como podemos observar, a entrada de Jesus em Jerusalém aconteceu assim como o profeta Zacarias havia profetizado. Ele diz: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Jesus entra vitorioso sobre toda a injustiça, sobre toda a degradação humana, do ser humano, sobre o pecado. Ele vem triunfante porque bateu de frente com as leis que levam o povo ao sofrimento, que marginalizavam as pessoas, separando-as como puras e merecedores da graça de Deus e impuras, condenadas ao sofrimento. Jesus entra como rei, porque ele se inclina diante das pessoas para abraçar e curá-las. E esta atitude de Jesus só foi possível, só foi capaz de ser assim, porque ele entra em Jerusalém como o Messias humilde, como aquele
que não quer e nem pretende ser servido, mas sim servir com o seu amor e a sua misericórdia e solidariedade. Essa entrada de Jesus em Jerusalém é o início da sua paixão, do seu choro, da sua dor, do seu sentir-se abandonado por nossas causas, por causa do nosso pecado. Caro amigo e amiga, na entrada de Jesus em Jerusalém, ele desmascara todo o poder romano e todo o poder religioso que levam as pessoas ao sofrimento e à morte. É a entrada na qual Jesus denuncia, com seu jeito humilde de ser, toda a máquina de morte. Se observarmos bem, veremos que Jesus se move para a área do templo, onde é praticada uma fé e uma religiosidade petrificada. Jesus mostra que Deus não está preso e nem escondido atrás de uma cortina, aonde Deus não se encontra. Jesus mostra que Deus não está preso, mas que ele caminha junto com o povo, que ele está junto das pessoas. Porque aquela fé que esconde Deus atrás da cortina é uma fé que não representa mais Deus. Porque a fé é aquela onde mostra que Deus caminha com o povo, que anda junto com a multidão. Deus não está ali no templo, onde se compra a salvação, no templo cheio de cambista, onde você precisa pagar para ser perdoado. Deus não está ali. Deus está ali onde pessoas gritam hosana. Deus está ali onde o povo caminha junto com Jesus Cristo. Com sua entrada em Jerusalém, Jesus mostra e denuncia que o povo caminha com aquele que oferece a verdadeira salvação, a verdadeira graça, a verdadeira vida. Uma vida cheia de graça e cheia de justiça. E não com quem abusa da fé e marginaliza o povo em nome de Deus. E assim, Jesus caminha com aqueles que gritam cheios de esperança de que Ele é o Salvador, libertador. Jesus Cristo caminha com aqueles que necessitam de esperança, de um futuro melhor, onde a vida é respeitada. Jesus caminha com aqueles que gritam hosana, que gritam salva-nos. Jesus caminha com aqueles que estão sufocados pelos sofrimentos. Agora, o que essa entrada, caro amigo e amiga, essa entrada de Jesus em Jerusalém quer dizer para nós, hoje em dia? Olhando o nosso texto, eu destaco dois aspectos. O primeiro, hoje Jesus vem para entrar em nossa vida. Hoje nós somos a Jerusalém. E ele entra em nossa vida de forma humilde, para nos servir com o seu amor e o seu perdão, para nos acolher assim como nós somos, para viver todos os momentos de nossa vida, nossos sofrimentos e nossas alegrias. Jesus entra em nossa vida para nos chamar a
comunhão com Ele, não excluindo ninguém, mas aceitando a todos. Para Ele não existe puro e impuros, existe sim filhos e filhas convidadas a caminhar com Ele. Ele entra em nossa vida para nos convidar a acompanhá-lo na sua caminhada. Assim, Ele nos ensina a tolerância, a nos aceitarmos, a não querer sermos melhor do que o outro. Ele entra em nossa vida para fazermos dele a nossa única esperança, que fortalece a nossa fé nele. E é nele que buscamos forças para suportar as adversidades do dia a dia. É dele que vem o ânimo e o consolo, caro amigo e amiga. É dele que vem a certeza de que estamos sendo acompanhados diariamente por ele. É nele que está toda a nossa razão de viver. E assim como Deus olha para dentro, Jesus olha para dentro do templo, Ele também olha para dentro de nós, para expulsar tudo aquilo que nos leva a nos afastar dele. E isto Ele faz de forma misericordiosa e nos perdoando, dando-nos uma nova possibilidade de vida na sua presença. O segundo aspecto é a pergunta: e qual é a nossa resposta a Jesus por entrar em nossa vida? Uma delas é acompanhá-lo. Tem que ficar claro, nós não corremos atrás de Jesus. Não. Nós o acompanhamos. Ele é nosso líder. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre. Ou seja, nós agimos, pensamos e falamos aquilo que Jesus quer. Acompanhamos Jesus quando deixamos de ser soberbos, egoístas, quando passamos a respeitar o próximo, aí estamos acompanhando Jesus. Nós acompanhamos Jesus quando nos tornamos misericordiosos com aqueles que não vê mais sentido em sua vida. E acompanhar Jesus é ser bondoso para com os irmãos, é entender a situação dos irmãos, é aconselhar o irmão em sua dificuldade, é falar que Jesus é contra as injustiças, é falar que Jesus é contra o abuso dos direitos do ser humano, é falar que Jesus é contra a falta de segurança, contra o uso de agrotóxico, uso abusivo da autoridade contra pessoas sem força e voz. Acompanhar Jesus é falar que Jesus é contra as agressões cometidas às mulheres e aos menores, a qualquer ser humano. E nesse processo de acompanhar Jesus, não importa quem nós somos. Somos todos irmãos e irmãs. O que importa é a nossa disposição de nos amarmos e de nos servirmos. E também de servir a Cristo com os nossos dons. Um outro aspecto, digamos, o segundo aspecto, como vamos responder a Jesus é gritar hosana, salva-nos. Buscar em Jesus Cristo a salvação para a nossa vida. Pedir sempre a Ele que nos salve do mal e não nos deixe cair em tentação. Nos salve, pedir que Ele nos salve dos pensamentos e atitudes egoístas, da pretensão de querermos ser mais do que os outros,
que Ele nos salve da falta do amor ao próximo, que Ele nos salve da indiferença em relação às injustiças cometidas aos nossos irmãos e irmãs, que Ele nos salve da mentira que nos leva a fazermos de conta que somos fiéis a Deus, que Ele nos salve da nossa falsa fé e falsa esperança. Ao gritarmos Hosana, queremos estar intimamente unidos com Cristo, testemunhar a sua palavra e a sua vontade. Ao gritarmos Hosana, nós queremos estar abraçando o projeto de Deus, que é a constituição de um povo solidário, amigo e disposto a encaminhar com Jesus Cristo em sua vida. Então, meu caro amigo e amiga, deixemos Jesus entrar em nossa vida. Rasguemos a cortina que nos separa dos irmãos e sigamos uma vida em comunhão e solidariedade com Jesus Cristo. Só assim poderemos experimentar em nossa vida o verdadeiro sentido das palavras Hosana a Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a você e a sua família. Amém. Se você ouviu esta mensagem, gostou dela, deixe lá o seu comentário, porque é importante a gente saber o seu comentário. E compartilhe com outros amigos, outros irmãos. E se você ainda não é inscrito no YouTube, se inscreve lá no YouTube, Pastor Willi Topfer. E nós nos encontramos novamente na sexta-feira da Paixão.